Olá, meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre um dos casos mais insanos da história da televisão. A cobertura de nada mais nada menos, ao vivo, de um garoto que teria sido levado por um enorme balão em forma de disco voador, que até documentário virou por causa de um final inesperado que aconteceu. Mas calma aí, vamos em partes. Em outubro de 2009, milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para assistir ao vivo um balão voando pelo céu dos Estados Unidos. Suspeita? Um garoto de apenas 6 anos que estaria preso lá dentro. Mas o que parecia ser um trágico acidente se revelou algo completamente diferente. E é isso que vamos acompanhar agora, através da história do menino do balão, uma das maiores vergonhas da história da mídia americana. Tudo começou no dia 15 de outubro de 2009, em Fort Collins, no Colorado, quando a família Haney, formada por Richard, sua esposa Mayumi e seus 3 filhos, decidiram causar quando Richard Haney lançou ao céu um balão feito em casa mesmo, com o formato inusitado de um disco voador prateado. O que, apesar de parecer ser algo bem estranho, para a vizinhança toda deles ali, vindo daquela família, era normal, já que eles já eram considerados pessoas um pouco estranhas por quase todo mundo. Um pessoal que estava sempre tentando inventar algo de diferente, como perseguir tornados, e que até em programas de televisão já haviam ido parar, como por exemplo aquele troca de esposas. Mas enfim, o caso é que pouco depois do lançamento do balão, eles ligaram para as autoridades em pânico, dizendo que o filho mais novo, um menino chamado Falcon, de apenas 6 anos, havia subido ao céu junto com o balão por acidente. Após a ligação, imediatamente as equipes de resgate e a Guarda Nacional entraram em ação, enquanto as emissoras de TV começaram a transmitir tudo ao vivo, fazendo com que cada lar dos Estados Unidos e de muitos lugares do mundo estivessem acompanhando aflitos o destino do jovem Falcon, que estava, coitado, sozinho, preso naquele balão, incapaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmo. Era como um filme de ficção ou terror acontecendo diante dos olhos de todas as famílias do país. O balão voou por cerca de 90 minutos, chegando a mais de 2.000 metros de altitude e percorrendo cerca de 80 quilômetros. 90 minutos que pareceram uma verdadeira eternidade para cada pessoa que assistia tudo aquilo através da televisão, imaginando que a qualquer momento o moleque pudesse despencar lá de cima e isso ser transmitido ao vivo para todo mundo ver. Mas felizmente isso não chegou a acontecer. E também nem poderia, pois quando o balão finalmente caiu em campo aberto, Falcon, o menino da família Haney, não estava lá dentro. Brian, what are you seeing on the ground there next to the balloon? Well, I've got some information that I'm not quite sure how to say it, but I don't believe that they found anybody with this balloon. Any child, there was no child on board this balloon at this point. Mas o que a princípio foi até um alívio, logo se transformou em um desespero ainda maior, já que antes, pelo menos eles sabiam onde ele estava. Mas agora, não faziam a menor ideia. E com isso, então, começou uma nova busca ainda mais desesperada pela criança, que alguns acreditavam que até poderia ter caído durante o trajeto antes mesmo que qualquer canal de televisão começasse a cobrir o caso. Enquanto outros achavam que talvez ele tivesse sido sequestrado, ou alguma coisa assim. Mas horas depois, em meio ao desespero do país inteiro, veio a surpresa. O menino foi encontrado. Sabe onde? Dentro da própria casa. Ele estava escondido no sótão da garagem. E ele estava vivo, ileso e em excelente condição de saúde. Ele aparentemente só tinha se escondido lá por medo de levar uma bronca dos seus pais, olha só. Mas muita atenção nessa hora. Eu disse aparentemente. E eu disse isso porque essa história acabou indo para um lado muito, mas muito mais sombrio em pouquíssimo tempo. Mais tarde, naquele mesmo dia em que tudo aconteceu,
a família participou de uma entrevista ao vivo para um canal de TV local. E durante a conversa, o repórter perguntou para o pequeno Falcon por que ele não respondeu quando todos estavam desesperados chamando por seu nome. E foi aí, inocentemente, que o menino olhou para os seus pais e disse: We did this for the show. Man. No. A frase caiu como uma bomba, e imediatamente começaram as suspeitas de que tudo aquilo, o balão, o desaparecimento, o resgate, tudo teria sido forjado. A polícia então abriu uma investigação completa, e o que descobriram foi chocante. Tudo realmente teria sido um plano dos pais para ganhar fama. De acordo com os investigadores, Richard e Mayumi Heine queriam chamar a atenção da mídia para tentar conseguir um contrato para fazer um reality show das suas próprias vidas. Eles sabiam que uma história dramática como essa chamaria a atenção mundial, mas não contavam com a inocência e sinceridade do próprio filho. E mesmo tentando negar a princípio, durante os interrogatórios, a mãe acabou confessando que eles sabiam sim, desde o início, que o Falcon estava escondido em casa. Ela também disse que o balão era apenas uma encenação para toda essa história funcionar de alguma forma. Em dezembro de 2009, Richard Heine se declarou culpado de tentar enganar um funcionário público. No caso, o funcionário público foi considerado as equipes de resgate. Uma acusação que por lá é bem grave, diga-se de passagem. Já a sua esposa, Mayumi, também foi condenada por fornecer falsas informações às autoridades. E no final das contas, Richard cumpriu 90 dias de prisão. Mayumi passou 20 dias em regime semiaberto, que eles chamam de regime de fim de semana. E além disso, a família teve que pagar cerca de $36 mil em restituição ao governo, para cobrir os custos que eles tiveram com a operação de resgate. E é claro, eles também perderam totalmente o apoio do público e da mídia, sendo criticados por expor o próprio filho a uma mentira vergonhosa dessas, o que acabou com a vida pública deles, que nem conseguiam mais sair na rua sem serem apontados ou até hostilizados. Tanto que após todo esse escândalo e os trâmites legais, a família se mudou para a Flórida, tentando reconstruir a vida longe de tudo aquilo. E com o tempo, os filhos cresceram, e Falcon, o garoto do balão, passou a viver de forma discreta, sem participar de nenhuma nova aventura. Mas essa história toda só foi ter o seu desfecho mesmo em 2020, mais de uma década após o caso, quando o governador do Colorado concedeu um perdão oficial ao casal, encerrando legalmente todas as acusações restantes que ainda corriam seu processo legal. Afinal, eles devem ter sido processados por Deus e o mundo depois dessa que eles aprontaram. E hoje, a família Haynes trabalha com construção de pequenas casas, mantendo um estilo de vida mais reservado. Mas apesar disso, o episódio do Balloon Boy, o garoto do balão, ainda é lembrado como um dos maiores enganos já transmitidos ao vivo pela televisão. Tanto que recentemente foi lançado um documentário inteiro contando essa história insana na Netflix. E quer saber uma outra história insana, e que dessa vez, infelizmente, aconteceu mesmo? Então eu te convido para conhecer o caso do homem responsável por lidar com um artefato considerado amaldiçoado que acabou falecendo de forma misteriosa pouco tempo depois de manipular esse objeto. O vídeo é esse aqui que está aparecendo na sua tela nesse exato momento, e eu tenho certeza que você vai se impressionar com esse caso. E por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse, combinado? Muito obrigado e até o próximo vídeo!